Astronautas, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários, né? Saudades de vocês. Olha nós aqui de volta, no meio do nosso recesso, mas a pauta nos exige, a pauta nos chama. Essa semana vocês devem estar acompanhando, que está se discutindo muito essa questão de injúria racial e racismo, que para nós é um crime só, mas a gente vai entender melhor como é que se construiu essa dualidade de um mesmo crime. Daqui a pouco nós vamos receber aqui na sala a doutora Vera Lúcia Araújo, que vai conversar conosco sobre esse tema hoje. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, ancestralidade, dos nossos direitos. Deixa eu cumprimentar rapidamente. Bom, primeiro, Cristiana Luiz, que está hoje na moderação do chat. Muito obrigada, Cris. E aí, o pessoal que chegou aí mais cedo, Lerê Virgínia, que nos acompanha sempre lá da Itália, já deixou o recadinho dela aqui mais cedo. É aquela estratégia, né? Quanto mais vocês entrarem aqui e deixarem seu like, deixarem seu comentário, mais vocês nos ajudam a furar a bolha e a impulsionar o algoritmo a dar visibilidade para as nossas pautas. Então, você que chegou agora, ainda não deu like, esse dedinho para cima, positivo, faça isso, por favor. E vamos compartilhar geral, né, gente? Vamos compartilhar. Deixa eu ver se a gente está no Facebook também. Estamos aqui no YouTube, Pensar Africanamente, e no Facebook, Pensar Africanamente. Como a maioria sabe que nós estamos de recesso, vocês vão nos ajudar a avisar as pessoas aí que já estamos ao vivo, estamos transmitindo excepcionalmente hoje e arrastar as pessoas para o nosso diálogo. Sandra Maria, boa noite. Sandra Mara entrou logo em seguida, boa noite, pessoal. Luciane Soares, nossa colunista aqui também do Pensar Africanamente, aí nos acompanhando, que bom, dizendo parabéns pelo tema. Ana Beatriz, Valdênia Menegon, há quanto tempo, boa noite. Círios Oliveira, nossa afronauta fidelíssima, dizendo boa noite, afronautas, muito apreensiva, assustada mesmo com os rumos que esses golpistas estão tomando. A montagem da Folha é escandalosamente criminosa, assim como sua publicação. São tempos difíceis, minha irmã, minha querida Sírios, mas eu acho que estamos, as instituições e nós acho que estamos prontos para poder garantir a continuidade da democracia. Embora uma democracia com muitas limitações, mas é o que nós temos e que nós precisamos aprimorar. Zenaide Brito, Dona Jurema Gomes, olha aí, que bom, que maravilha, a senhora aí conosco, Jéssica Andrade, é assim, gente, quanto mais vocês compartilharem, avisando as pessoas que o canal está excepcionalmente ao vivo hoje, mais as pessoas vão chegando aí. E eu já vou puxar aqui para a sala nossa convidada de hoje, doutora Vera Lúcia Araújo, que já eu apresento para vocês. Vou tirar o banner, que aí vocês visualizam também o nome da nossa convidada. Faz tempo que eu queria convidar a doutora Vera para vir aqui conversar conosco, e olha que deu certo exatamente nesse momento. Doutora Vera Lúcia Santana Araújo, advogada, ocupou diversas funções públicas nos níveis federal e distrital. Distrital, nós estamos falando exatamente do Distrito Federal. Em 2022, se tornou a primeira jurista negra a compor a lista tríplice do STF para o TSE. Ativista da Frente de Mulheres Negras do DF, integra a Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, também a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBV. Então, é esta a nossa convidada de hoje. Desde já, nós agradecemos imensamente. E deixa eu só ver quem mais chegou aí rapidinho. Rosália Maria. A Rosália Araújo, olha aí. Araújo é da mesma família, né, Vera Lúcia?
doutora Vera Lúcia Araújo, Sim. Rosália Araújo, e família chegando aí, Tarcísio Pereira, Kátia Pereira. E é assim, gente, quanto mais vocês vão compartilhando aí, mais as pessoas vão lembrando que, excepcionalmente, hoje o Pensar Africanamente está ao vivo e vão chegando aí. Quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês deixarem seu like, mais o algoritmo se convence que vale a pena dar visibilidade para a nossa pauta. Maria de Lourdes Militão, Isabel Reis, olha você aí, querida, que bom. Fazia tempo que eu não te via no canal, mas nem posso dizer muito, porque nós estamos também de recesso. Mas antes do recesso, nossa, começou a chover aqui, que maravilha. Está tão quente, começou a chover, vai dar uma refrescadinha. Que bom. Mas vamos lá. Vocês estão aqui para ouvir a doutora Vera a respeito desse imbróglio todo, dessa questão de injúria racial, racismo, mas ela inicialmente vai nos trazer meio que uma linha do tempo de como avançou essa questão da legislação antirracista no Brasil, e depois vamos entender como é que surge esse imbróglio de injúria racial e racismo, que para mim é um crime único, é o mesmo crime, mas vamos ouvir da própria doutora Vera um pouco mais sobre isso. Seja muito bem-vinda. Por favor, a palavra é sua, é contigo. Silvani, eu estou assim, literalmente encantada por ocupar esse espaço privilegiado de diálogo contigo no canal Pensar Africanamente. Lógico que eu sou inscrita no canal, acompanho, nem sempre vejo ao vivo, mas aí depois eu confiro. Enfim, eu estou sempre muito antenada com a agenda do Pensar Africanamente. E aí, hoje, eu integrar a tua banca, imagina como é que eu estou me achando, né? Obrigadíssima mesmo pelo convite. Bem, a gente, para estar nesse local, para a gente falar tudo que a gente vai dialogar hoje, é porque muita gente passou, passa e está ainda, não é? Nos nossos passos, orientando os nossos passos, as nossas ancestralidades, as nossas perspectivas de futuro, e nessa dimensão de ancestralidade e aceno de futuro, eu quero mandar um beijo muito especial para minha mãe, que tem 93 anos, uma professora com muita lucidez, com muito compromisso com a nossa vida democrática, com a importância dos espaços que nós, negras e negros, ocupamos na sociedade, e por todo o seu vigor, ela segue inspirando o nosso futuro, não é? Representado pelas nossas crianças, por nossos jovens, e aí eu mando um beijo, não é, para Dandara, né, que são as bisnetas de minha mãe. Mas Dandara que fez... Qual o nome da sua mãe? Ah, sim, minha mãe é Rosália Celestina Santana Araújo, ela deve estar nos ouvindo. Dona Rosália, um abração para a senhora, obrigada por estar aí nos acompanhando. E Dandara fez agora, na última semana, fez 12 anos, Maria Luísa vai fazer 11 anos no final desse mês, então é isso. Com essas pontas geracionais, minha mãe e suas bisnetas, eu saúdo e homenageio a nossa ancestralidade e a certeza de que estamos pisando firmes e fortes os caminhos da cidadania, da equidade de direitos, no aceno com o futuro de Dandara e Maria Luísa, nossa Malu, representando toda a nossa juventude negra, que há de brilhar, há de viver para ser feliz. Bom, nossa temática é muito interessante. Primeiro, eu quero te chamar a atenção, Silvani, para um aspecto que, assim, quem sabe numa bela conspiração, não é, dos nossos orixás, eu quero chamar a atenção, né, dos nossos afronautas para o seguinte: o presidente Lula, quando exercitou seu primeiro mandato, ele tomou posse em 1º de janeiro de 2003. E logo na sequência, na primeira semana do mandato,
ele sancionou a Lei 10.639, que trouxe como obrigatoriedade para a rede pública e privada de ensino os conteúdos da nossa historicidade africana, da nossa ancestralidade africana, da nossa contribuição na formação da riqueza, do Estado, do pensar, da sociedade, da cultura deste país. Então, foi uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula no seu primeiro mandato em 2003. Bom, passaram-se 20 anos, assim se passaram 10 anos, na nossa história são 20 anos, e Lula, mais uma vez, pela força popular, ganha seu terceiro mandato e incumbe a ele, no dia 9 de janeiro de 2023, sancionar essa lei, que é a Lei 14.532, né, na verdade, do dia 11 de janeiro, ele sanciona essa lei que indiscutivelmente constitui um marco na discussão, no debate, na pressão, das lutas antirracistas que vimos travando ao longo de nossa história. E é interessante quando a gente percebe que no primeiro mandato Lula, ele então, quando assina uma lei, quando sanciona uma lei tratando da educação, nós do movimento negro trabalhávamos com a perspectiva de que aquela norma viesse a imprimir novos valores, conceitos, práticas no convívio da sociedade brasileira com sua historicidade, porque nós somos a historicidade maior desse país. Então, era essa muito a nossa expectativa. Entretanto, ao longo desses 20 anos, dramaticamente, digamos assim, isso não se verificou. A Lei 10.639, que depois teve uma outra alteração para incluir também o conteúdo da matriz cultural indígena na formação do povo brasileiro, da sociedade brasileira, mas essa lei, ela nunca se efetivou na plenitude. Essa é que é a grande verdade. Nós nunca experimentamos saber que a Lei 10.639 se tornou uma realidade no nosso ambiente educacional e, consequentemente, como isso se espraiaria para as relações sociais a partir da educação. Quer dizer, a gente tem efetivamente a educação como um primado basilar, fundamental, a ser determinante na constituição de novos paradigmas, de novos parâmetros para a coexistência humana, mas isso não aconteceu. Então, depois desses 20 anos, vem Lula a sancionar uma lei de caráter repressivo, né? O que significa que nós não avançamos. A sociedade brasileira, o sistema de justiça brasileiro não chegou exatamente a avançar pela educação como era o nosso desejado, como era a nossa expectativa com a Lei 10.639. Pois bem, então se a gente remonta historicamente a Constituição de 88, quando no artigo 5º, que é aquela carta maior das nossas garantias individuais, o primado absoluto, não é, de uma Constituição cidadã, de um Estado democrático de direito, fundado no respeito à soberania popular, à dignidade humana, como princípio fundante da própria República, a gente tem o artigo 5º, que é essa definição de como isso ancora o próprio Estado democrático de direito, não é? Então, é essa compreensão, digamos assim, sistêmica que a gente precisa ter quando a gente vai para uma legislação mais repressiva, digamos assim, como essa que agora, né, já vige no Brasil, ela se justifica como busca de garantia daqueles princípios constitucionais que estão lá,
inscrito como os princípios fundantes da República, as garantias do artigo 5º. E é no inciso 42 do artigo 5º que a gente vai ter a criminalização do racismo. O que ele diz? O racismo é crime. E é um crime de tamanha gravidade, porque é isso que significa, que ele é imprescritível e é inafiançável. O que significa, a qualquer tempo, a vítima do racismo pode acionar a máquina do sistema de justiça do Estado para ver processada a ofensa sofrida, e é inafiançável, que no popular é aquela história, você chega na delegacia, pagou, saiu. Não é? Quer dizer, a fiança, na verdade, é um instituto processual penal extremamente válido, mas quando a Constituição diz que o racismo é inafiançável, é porque valora a prática do racismo com tamanha gravidade que sequer permite o pagamento de uma fiança. Bom, a gente vive um país que, a rigor, não aceita o fim da escravidão, não é? A desigualdade racial que a gente ainda experimenta na sociedade brasileira é muito a demonstração de que gostam mesmo da servidão do povo negro para esse país. Isso, como se reflete nessas relações raciais, é que a prática do racismo, a discriminação racial, como um instrumento de dominação, de opressão, de ferimento da autoestima, de negação da história, da contribuição coletiva, cultural, ancestral que tivemos e temos permanentemente, isso não se verifica. E aí, essa lei 7.716, que é de 1989, e que foi o primeiro dispositivo constitucional a ser regulamentado, não é, após a promulgação da nossa Constituição Cidadã, como qualificou o então presidente da Assembleia Constituinte, do Congresso Nacional, o deputado Ulisses Guimarães, a nossa Constituição Cidadã entra em vigor, o deputado Carlos Alberto Caó apresenta um projeto de lei, o Congresso aprova e vimos a ter a lei 7.716 de 1989. Ótimo. Só que essa lei, ela estabelecia e continua estabelecendo condutas tidas como preconceituosas, discriminatórias e, assim, passíveis de sanção e pena. Mas os delegados de polícia não aceitavam praticamente fazer as ocorrências, o Ministério Público não oferecia denúncia e a magistratura não sentenciava. Então, era uma lei completamente sem eficácia, sem eficiência. Daí, por setores do próprio movimento negro, criou-se o atalho da injúria racial. E aí a gente tem a primeira grande modificação da Lei 7.716, que também altera o Código Penal para fazer o quê? Entra no Código Penal nos crimes contra a honra e cria o tipo da injúria qualificada ou injúria racial. O que significava? O que significa esse tipo? Bom, a ofensa subjetiva, a honra subjetiva de qualquer pessoa negra, de qualquer pessoa, se é motivada por um fundamento de origem, raça, cor, ela ganha a conotação de uma ofensa racial e, assim, ela tem uma pena maior do que os demais crimes contra a honra, não é, do Código Penal, e aí entra também para a Lei 7.716 esse novo tipo, jogando para a processualidade. Aí, todas as situações de racismo que a gente tinha notícia, como é que o sistema de justiça operava? Desclassifica, é injúria racial. Aí, normalmente, o que acontecia? Injúria racial, a injúria, ela tem prescrição e cabe fiança, porque essa é a regra geral do Código de Processo. Né? Então, eu não quero nem ficar com muita discussão dessa técnica jurídica processual, mas é só para a gente entender um pouquinho do imbróglio, como você citou. Aí, chega no sistema de justiça, não é racismo, é injúria. Não, já passou o prazo.
Aí pronto, não se processava absolutamente nada, nem como injúria, nem como racismo. E foi se prolongando esse debate jurídico de muito conforto para a branquitude racista, que nunca se via condenada em nada. Aí viemos, pela jurisprudência, construindo precedentes que diziam, né? E aí o Supremo chegou no momento, para resumir, o Supremo deu a repercussão geral, ou seja, para todo e qualquer caso, olha, os crimes de injúria racial se equiparam ao crime de racismo da Lei 7.716, que é a regulação do crime previsto nos moldes constitucionais, e ele é inafiançável e imprescritível. Só que isso também não vinha se operando assim. Eis que, finalmente, a gente põe fim, não é, a essa celeuma, a essa polêmica, e temos hoje a injúria racial definida como um crime de racismo de uma outra modalidade, digamos, mas é imprescritível e é inafiançável. Essa é uma síntese primeira desse fio da história de como tudo isso se desenrolou. Assim nós seguimos lutando, né? Tentam, porque o racismo ele é meio camaleônico, né? Então tá, criminalizou o racismo, é crime imprescritível, inafiançável, você pode ir lá e denunciar em qualquer tempo, não cabe fiança. Aí eles, mas vamos criar então a injúria racial, porque aí ela é prescritível e ela cabe fiança. E a gente vai à luta para dizer, mas injúria racial é racismo. Injúria racial é racismo, na verdade, né? Mas eu gostei muito do início da sua fala, né, quando você faz o paralelo entre a primeira lei sancionada pelo presidente Lula em 2003, que determinava, é a 10.639, determinando que aquilo que o movimento negro já preconizava e já fazia na prática, né, que se inclua como estratégia de combate ao racismo a história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos escolares. Aí você fala, pois é, 20 anos depois, o presidente Lula, a primeira lei sancionada é aquela que equipara a injúria racial ao racismo, para efeito de punição, o termo? Não é? Para fins de punição, de sanção do crime. E isso, aí aumenta as penas. Equipara as penas, né? Alguém pode dizer, não, mas foi só injúria racial, eu não queria ofender todo o grupo, eu queria ofender só aquela pessoa. É que, em se tratando de racismo, não existe nenhuma ofensa que se refere a aquela pessoa. Todas se referem ao conjunto. Antes de te devolver, gente, se vocês tiverem pergunta para a doutora Vera, pode colocar nas perguntas aí que a gente vai dialogando com ela. Mas eu fiquei... Bom, primeiro agradecer aqui o pessoal, a Sandra Mara nos dizendo que o documentário da Rainha e Guerreira Izinga vai estar na Netflix no dia 15/2. Então, fiquem atentas aí, quem acompanha a Netflix, que Rainha Guerreira Izinga vai estar lá. Agora, olha quem chegou aqui... Dona Rosália Araújo, que Vera nos apresentou aqui no início, ela dizendo, não existem palavras que possam expressar o tamanho da minha emoção neste momento pela fala da minha filha Vera nesse evento. Parabéns a todos vocês, junto com o meu boa noite. Dona Rosália, que honra ter a senhora aí nos acompanhando. Que linda! Ela mora em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Olha que maravilha, né? Está lá na nossa Bahia, cercada de símbolos e signos. Você é da Bahia, né, Vera? Eu não lembrava disso. Porque eu vim para Brasília, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então eu moro aqui, não é? Eu vivo aqui há tanto tempo, mas sou baianíssima. Maravilha. Nosso poeta Obina Equibuco, da cidade de Tiradentes, Coab, cidade de Tiradentes, salve afronautas, tornando a pensar africanamente, pedindo bênção e licença. A casa é sua, meu poeta, fique à vontade. Desejando feliz 2023 e dizendo, estive na memorável posse do Lula em caravana da APOESP de São Miguel Paulista.
vivenciou presencialmente aquele momento. Eu vi no seu grupo de WhatsApp as fotos, e que bom que esteve lá presente nesse momento histórico tão importante. Deixa eu ver aqui. Ana Lene Chaves, Vera Lúcia e Rosália Araújo, vocês são tops de linha, conhecimento e ancestralidade potente. Marina Andrade, da Frente de Mulheres Negras do DF, presente aqui com a nossa frentina Vera Araújo. Deurandi Brito, que orgulho a mãe da doutora Vera está sentindo, né? E é motivo. Eu que acompanho a trajetória da doutora Vera, porque por sermos ativistas de movimento negro e viu quanto ela... Há muito tempo estamos nessa lida, né? Muito tempo, né? E que orgulho ver o quanto você cresceu, e cresceu profissionalmente, e ao tempo e sem deixar o compromisso absoluto com as nossas lutas pela igualdade racial. Professor Teixeira, que bom que o senhor está aí. Ouvir a doutora Vera Lúcia, baiana, negra, jurista, sábia e antenada, nos dá um enorme orgulho e nos inunda de conhecimento. Uma preocupação que a gente tinha, que você até colocou na sua fala, percebendo que os crimes de racismo acabavam nunca sendo reconhecidos, que os delegados nunca aceitavam, reconheciam, processavam, houve essa estratégia, então, de buscar a injúria racial. Agora, eu nem sei dizer se com essa estratégia da injúria racial o número de processos aumentou tanto assim. Você acha que nesse momento, então, que se equipara para efeito de punição, injúria racial, com o crime de racismo, a gente avançou muito também, né? A gente avançou muito, a pressão é muito grande. Você acha que tem crescido a quantidade de denúncias? Eu sei que cresceu, o nosso povo está muito antenado e denunciando, mas as delegacias de polícia, as autoridades que recebem essas denúncias, têm tomado providência? Sim, ainda são muito, sabe assim, muito débeis em relação à complexidade, ao real alcance dessas agressões. E, juridicamente, o que a gente observava quando da decisão do Supremo, que equiparou, não é? Ou seja, por jurisprudência, por decisão da Corte Suprema, a injúria ao crime de racismo para fins de imprescritibilidade e inafiançabilidade, e a gente via as matérias e via as situações, as pessoas relatavam, não, mas fez a ocorrência, a delegada arbitrou lá uma fiança e o racista criminoso saiu, ou a racista criminosa saiu. E a gente começou a ter alguns informes, alguns relatos de que a autoridade policial construía o seguinte raciocínio. Bom, se eu autuo esta situação como sendo um caso de racismo, isso vai para, eu vou deter, né, a pessoa, o autor do crime vai ficar aqui detido, né, já que não vai poder pagar uma fiança, vai ficar preso, vou ter que em 24 horas submetê-lo à audiência de custódia e ele de lá sai para responder tranquilamente seu processo em liberdade, sem qualquer custo, digamos assim, sem qualquer sanção, pelo fato de depois vão absolver mesmo, de repente o Ministério Público nem oferece a denúncia. Então, eles entendiam que seria fazer, digamos, um começo de justiça, desclassificando o tipo penal racismo para autuar como tipo penal injúria racial e ignorando, passando por cima da decisão do Supremo Tribunal Federal, arbitrava uma fiança porque significava assim, ó, o brasileiro só sente mesmo quando lhe ataca no bolso, vamos então já aplicar, digamos, um princípio, um começo, uma forma de pena,
de sanção, estabelecendo uma fiança para esse crime, e pronto. E aí, lógico, em qualquer hipótese, responderia mesmo em liberdade, mas o processo fluía. Isso, para mim, é extremamente complicado pensar como jurista, primeiro, porque, embora eu compreenda política e socialmente, quando, à época, o deputado Paulo Paim, atendendo demandas do próprio movimento negro, apresentou um projeto de lei que resultou na lei que instituiu o crime de injúria racial, mas eu sempre tive um entendimento de que o tipo injúria racial era inconstitucional. Por que era inconstitucional? Porque exatamente o artigo 5º disse, o crime é de racismo. Não é? Então, se o crime é de racismo, qualquer escape que, digamos assim, burle o que a Constituição estabeleceu, que era a criminalização do tipo racismo, passava a ser inconstitucional. Então, assim, em linhas gerais, era um pouco essa a minha compreensão sempre. Havia um vício de constitucionalidade, não é, na injúria racial como um tipo penal próprio. E foi dentro desse debate, inclusive a partir de um caso em que profissionalmente eu atuei, e como não é processo naturalmente em segredo de justiça, não é, eu posso aqui falar tranquilamente, houve um processo do jornalista Heraldo Pereira contra o então jornalista, já falecido agora, Paulo Henrique Amorim. Era o famoso caso Heraldo Pereira contra PHA. Nesse processo, a gente fez esse debate de constitucionalidade depois, e acabou o Superior Tribunal de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal entendendo exatamente de que a injúria racial se equiparava ao crime de racismo, e assim condenou o Paulo Henrique Amorim, porque havia um debate exatamente naquela história, sendo injúria, se não estaria prescrita algumas das ofensas, enfim. Então, a partir desse caso, depois, no outro processo, o Supremo Tribunal Federal deu a repercussão geral, e quando, olha, está simulado, agora o crime de injúria racial se equipara. E aí havia esse entendimento absolutamente à margem da lei, do funcionamento do sistema jurídico de justiça, de os delegados arbitrarem a fiança, porque achava que na audiência de custódia a pessoa, não é, o ofensor, o criminoso, o racista, seria solto, então ele já aplicava uma penazinha. Bom, tu lhe bota uma multa, você me paga aqui, quer dizer, me paga não aos delegados, mas paga ao sistema R$1.000, R$2.000, e pronto, você vai responder livre seu processo. Hoje, quando a gente tem a sanção dessa lei, e isso é bastante positivo porque, primeiro, já impôs um debate no seio da sociedade, e a gente tem visto, mesmo os grandes veículos de comunicação, de televisão de massa, enfim, pelos canais abertos, promovendo esse debate. Agora, sabidamente, você tinha, como resultado da luta nossa como movimento negro, quer dizer, vários estados têm delegacias especializadas para atendimento a crimes de racismo, de intolerância religiosa, enfim, todos esses crimes que têm como origem, como fato gerador, o racismo, o preconceito racial externado na forma do racismo, da intolerância, da perseguição religiosa. Então, primeiro, põe fim a um debate jurídico que não deveria acontecer, porque com a decisão do Supremo o incumbia somente executar, não é, aquele julgado, funcionar naqueles moldes, mas isso vem serenar, digamos assim, esse debate. E seguramente vai trazer novos embates que sabidamente vão continuar a exigir de nós, como movimento negro, muita mobilização para fazer cumprir, porque exatamente
a, a desqualificação da injúria para somente ofendeu a mim, Vera Lúcia Santana Araújo, não. Quando ofende a mim, Vera Lúcia Santana Araújo, ofende Silvani, ofende a toda e qualquer pessoa negra que assim se identifica. Então, não existe essa coisa de, você é uma macaca. E aí, o que eu, muitas vezes, provocava no melhor sentido, não é provocar a reflexão e o debate com alguns magistrados mesmo, quer dizer, foi se criando uma jurisprudência burramente aritmética. Então, se a pessoa é apenas uma pessoa ofendida, duas pessoas, é injúria. Mas se de repente a gente está numa mesa, somos 10 pessoas, estamos ali num restaurante, num bar, numa reunião, e se somos em 10, então já virou uma macacada preta nojenta, aí caiu no racismo. Sabe, assim, nem nesse aspecto não fazia sentido, não é? Mas é isso, é o esforço branco de desqualificar, de apequenar o tamanho do que é o aspecto estrutural do racismo que rege as nossas relações. Sim, até porque não tem a menor... Não, quer dizer, na verdade, a prática dela é contra uma característica, um fenótipo, uma origem, uma tradição, uma ancestralidade, é contra a África em nós, então não é contra o indivíduo, não é contra a pessoa, não é? É contra a descendência africana, é contra a África e sua descendência pelo mundo, não é? Olha só, gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem aí, por favor, aproveitem, a doutora Vera está aqui à nossa disposição. Patrícia Mello, ligada desde Manaus, que potência ouvir Vera. Que bom que você está aí, Patrícia, da Rede de Historiadores Negros, Historiadoras Negras, já esteve aqui no canal também participando, apresentando o trabalho dela de pesquisa, está aí nos acompanhando de Manaus. Professora Adriana Cecílio, maravilha, doutora Vera Lúcia, honrada em poder aprender com essa jurista gigante. Hashtag Vera no STF, olha aí. Ai, a Adriana Cecília é uma profissional brilhante, daquelas mulheres assim que é literalmente uma potência no pensar do direito, uma aliada de primeira hora das nossas lutas negras, e aí hashtag é somente o carinho dela. Tá, mas está lançada a campanha Vera no STF. Não tenho dúvida de que estaremos muito, muito representados e representadas. Professora Cláudia Nascimento, Vivo Pensar Africanamente, parabéns, professora Cláudia, que já trabalho na educação fantástico, e já esteve aqui no canal falando desse trabalho dela, já esteve aqui, que gente, quer dizer, a família dela, a gente já conversou sobre essa família linda, maravilhosa, aqui no canal mais de uma vez, o momento em que o filho dela estava se organizando, e ganhou uma bolsa parcial em Cambridge, e nós divulgamos aqui a campanha para complementar financeiramente, para que ele pudesse ir. Olha, e aí é o seguinte, tem gente chegando agora, não tem problema nenhum, porque fica gravado, que vocês perderam, depois vocês assistem. Olha o Jorge Alberto aí, boa noite. É o Jorge Tavares, boa noite a todos e todas. Várias pessoas chegando depois. A Elaine Meirelles subiu a hashtag Vera no STF, e dizendo, vamos pegar essa hashtag, estou concordando totalmente com você, viu, Elaine? E com a professora Cecília também. Desculpa, eu vou ter que brigar com minha companheira e amiga Cecília, porque eu não contava com essa exposição, entendeu? Realmente não estava no script de jeito nenhum, gente. Mas, olha, desculpa, Silvani, vamos então fazer um pouquinho de uma parte, até porque se a gente está falando de racismo, e essa demonstração de carinho dessas pessoas para comigo, com a nossa história,
Então, só para situar um pouco onde é que esse debate se coloca. Bom, a gente nunca teve uma mulher negra em nenhum tribunal superior deste país. O meu nome tem entrado numa lista do Supremo Tribunal Federal para uma vaga que é de mandato no Tribunal Superior Eleitoral, já ensejou toda uma, digamos, visibilidade sobre a nossa ausência, não é a presença, não é? É debatendo a ausência. E é disso que se trata, debater as nossas ausências. Isso foi ainda, né, no governo do Inominável, e ele não é naturalmente nomeou um homem branco, não é, aos costumes do lugar. A questão do Supremo que está colocada, efetivamente, e nesse debate eu estou engajada, é o seguinte: já tivemos homens negros compondo o Supremo Tribunal Federal, mas nunca tivemos nenhuma mulher negra, jurista negra, compondo o Supremo Tribunal Federal, que é uma indicação exclusivamente da Presidência da República, naturalmente, não é, submetida à aprovação do Senado Federal. Então, o debate está posto, nós temos um rol grande de mulheres negras, juristas da mais alta qualidade, absolutamente preparadas para a assunção desse cargo tão absolutamente relevante, que compõe o tripé de sustentação democrática da nossa República, e o debate efetivamente está lançado. A colega Silvia Souza, na semana passada, publicou um artigo muito denso no Correio Brasiliense. Ela lista alguns nomes e aí, indevidamente, elencou o meu nome, mas, para mim, a questão não se situa exatamente nos nomes, e sim nessa pauta. Essa agenda é inadiável. A gente precisa fazer chegar ao presidente Lula o momento próprio de precisamos, para ampliar, alargar a efetividade do Estado para a sua prestação jurisdicional, a presença, o assento por uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. O nome é questão para um segundo momento, e aí antecipo que, mesmo no segundo momento, o meu nome não está colocado. Agora, como promotora deste debate, estou inteiramente mergulhada. Perfeito. E vamos debater exatamente essa pauta aqui no Pensar Africanamente, depois que voltarmos do recesso. Sim, está colocado. Mulher negra no STF, hashtag Mulher Negra no STF. Acho que antecede e quer dizer, a gente tem também essa generosidade, né, de pensar a sociedade brasileira antes de pensar nós mesmas, né, como você acabou apresentando aí, colocando na linha de frente. Nossa luta nesse momento é mulher negra no STF. Né? Não tem dúvida. Fantástico isso. Nós temos aqui o professor Carlos Teixeira perguntando, vamos ver aqui, doutora crê que nos nossos 27 TJs, STJ e STF estão preparados para adotarem a lei 14.532 agora em 2023 em sua completude? E depois ele pergunta, conhece algum mecanismo eficaz para o monitoramento da correta aplicação dessa lei? Deixa eu ver aqui, Sandra Mara traz uma questão que é isso, ela dizendo, impressionante a tranquilidade com que nos agridem. Nos últimos tempos não havia necessidade de camuflar. Parabéns, professora ilustríssima Vera Lúcia, sinto que a estrutura da lei ainda precisa ser revista. Como você avalia, por favor? Estou te devolvendo. Você quer que eu anote as questões e coloque para você? Não, eu já anotei aqui. Tá bom, tá certo. Olha só, são apontamentos, são questionamentos muito interessantes. E aqui eu quero, então, ler o artigo 20, né, letra C. Artigo 20, letra C, da Lei 7.716, não é? Que é uma inovação da Lei 14.532. Na interpretação desta lei,
O juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Desculpe. Eu confesso que, assim, eu achei muito interessante esse dispositivo. Por quê? Porque ele dá um norte, ele aponta para sobre como, e aí se atém à figura do juiz, porque quem interpreta a lei é o juiz e a juíza, não é? Ou seja, é a magistratura, não é a advocacia nem o Ministério Público. E aí, quando eu digo advocacia, né, envolvendo a Defensoria Pública, enfim. Então, quem interpreta a lei é o Poder Judiciário, é a magistratura, não é? Consagrando e arrematando ali o sistema de justiça exatamente para a prestação jurisdicional. Se está preparado, eu tenho que, dentro do sistema de justiça, eu espero que as pessoas compreendam o que eu vou dizer, que o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, é quem está na vanguarda do debate sobre o racismo no mundo do direito, digamos assim. Foi o Conselho Nacional de Justiça quem fez o primeiro censo dentro da magistratura, dentro do Poder Judiciário. Ou seja, a partir de algumas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, quando tivemos um ministro negro no Supremo Tribunal Federal e quando presidiu o STF, e nessa qualidade, presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Joaquim Barbosa, foi quem deu o pontapé para algumas políticas propostas e consolidadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Entre a formulação, a normatização e o chegar da ponta, a gente ainda vai ter que pelejar muito, mas dentro do sistema de justiça, indiscutivelmente, foi o Poder Judiciário quem trouxe, naturalmente, respondendo a reclamos, tivemos exatamente, aí você vê como faz a diferença, a presença negra no espaço de poder. Foi o ministro Joaquim Barbosa quem trouxe para o Conselho Nacional esse debate e o fez com muita propriedade. Lançou uma pedra fundamental e que o Conselho Nacional de Justiça vem avançando progressivamente. Você tem tribunais também consolidando resoluções que obrigam a apreciação de algumas medidas, a adoção de algumas metodologias, a inserção de política, a aplicação de políticas de cotas próprias, diferente, por exemplo, da advocacia, e aí onde eu me sinto mais confortável para falar, porque é o meu locus dentro do sistema de justiça, não é? Eu sou uma advogada, quer dizer, a OAB, a gente não tem, por exemplo, um censo de quantas somos na advocacia brasileira, negros e negras, advogados e advogadas, não temos essa noção, só sabemos que não estamos dentro das grandes bancas, ou seja, de novo, a gente só conhece a ausência, a gente não sabe de como se dá a presença, como é que se verifica, como é que se materializa, como é que cotidianamente as nossas prerrogativas são ofendidas, desde as delegacias, os comandos das PMs, o sistema penitenciário, isso no exercício profissional, percebe? Então, o sistema de justiça está dotado de capacidade para a plenitude da aplicação dessa lei? A rigor, eu penso que não. Mas não está dotado, por quê? Porque a gente tem, no conjunto dos profissionais de cada segmento que ali atua, uma força branca racista imperial. Então, você pode ter até mecanismos indutores de um processamento mais equilibrado, que a prestação jurisdicional, que o juízo se faça com os referenciais constitucionais que permitiriam a apreciação, a condenação, inclusive, em prática de crimes raciais, mas
Quem conduz o processo são as pessoas. O processo é eletrônico, mas quem opera os conteúdos somos nós, pessoas humanas, que carregamos todas as nossas cargas e as subjetividades. E aí, um aspecto interessante, que eu acho que aí já tangencia um pouco, né, dos questionamentos aí levantados, tem um outro artigo trazido pela Lei 14.532, que é o artigo 20D de dado. O artigo 20, que é o último dispositivo. Em todos os atos processuais cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público. Esse artigo, em termos processuais, para mim, ele é crucial nessa inovação da Lei 14.532. Por que ele é crucial? Porque os crimes de racismo, e mesmo depois a modalidade da injúria, a titularidade para o processo é do Ministério Público. Então, a vítima sou eu, a pessoa física, mas quem tem a legitimidade processual para abrir o processo, para fazer a queixa-crime, é o Ministério Público. Então, eu preciso levar a um promotor, a uma promotora, eu preciso levar ao Ministério Público o conhecimento sobre o fato ocorrido e o promotor ou a promotora, conforme compreenda ele ou ela, que aquilo constitui, sim, um ato discriminatório, um crime racial, oferece ou não. No caso, por exemplo, do Heraldo Pereira, em que eu atuei, por que eu fiz? Na qualidade de assistente do Ministério Público. Porque muitas vezes o promotor, na hora em que você chega lá, o promotor ou a promotora oferece a queixa e abre o processo. Chega numa outra etapa, é uma outra pessoa da instituição que está ali atuando e tem subjetivamente, uma outra valoração sobre os crimes raciais. E aí imprime um outro ritmo ao processo. E a gente fica ali, não é? Boiando em meio a essa autonomia funcional do Ministério Público, em que cada integrante faz seu próprio Ministério Público, porque é assim que na prática essa banda toca, não é? E a nossa historicidade, a nossa dignidade, a nossa autoestima, vilipendiada por um racista, por uma racista, vai sendo jogada a qualquer canto, porque a pessoa ali subjetivamente. Então, esse artigo, eu acho assim crucial para a gente criar maiores possibilidades de aplicabilidade e eficácia da lei. Bom, mecanismo de controle seguramente vai ser a partir de formas do controle social, do funcionamento do próprio sistema de justiça, não é? Quer dizer, você tem as corregedorias, você tem as ouvidorias desses órgãos, mas eu não tenho dúvidas de que essa lei ainda vai ensejar na sua aplicação grandes debates, especialmente quando for mexer com aspectos que vão incidir nas situações de intolerância religiosa, mas assim, como uma ativista negra, que nunca deixei de ser, espero que a gente possa deixar ainda esse aceno de esperança, não é, Silvani, de a gente não precisar mais desse ativismo todo, porque significa que avançamos tanto nas relações sociais, do convívio, da coexistência, não é, de toda a nossa sociedade, que a gente não precise mais de fazer isso tudo. Mas então, assim, acho que a gente ainda vai ter muito debate jurídico, acadêmico, enfim, mas a lei é um grande marco nessa perspectiva da luta antirracista e os próprios mecanismos de controle de aplicação dessa lei, a gente é que vai ter que engendrar e colocar em ação. Tá certo. E aí é o seguinte, o professor Carlos Teixeira dizendo... peraí, acho que eu perdi, mas eu já encontro. Antes disso, Sandra Mara faz... Gente, eu me perdi aqui. Só um minutinho. Bom, estou vendo gente chegando aí. Cristina Guimarães, que olha você trazendo um povo que não vinha aqui no canal, ó.
Há meses, que maravilha que vocês estão aí nos Nossa acompanhando. frente de mulheres negras está muito ativa, as Pois companheiras. é. E a Lúcia de Oxum, sua bênção, que bom que está aí. Sim, professor Carlos Teixeira dizendo o seguinte: doutora Vera dialoga com uma simplicidade rica de saberes que dá gosto de ouvir. Sandra Maria, todos os sistemas dotados de estratégias excludentes. Operadores brancos, elitistas e burgueses jamais serão pela população negra, como acompanhamos nos resultados pífios dos poucos processos. E aí você trouxe uma questão, eu vi que essa semana saiu várias matérias, até abri uma dela aqui, que ela diz o seguinte: esta mesma lei torna mais severas as penas para crimes de intolerância religiosa. E aí é uma questão que sempre me deixa mal usar esse termo intolerância religiosa para o racismo que incide sobre as nossas tradições e nossa ancestralidade. É racismo. Então, nada mais justo que tenha a punição como racismo. Porque, na minha opinião, intolerância existe assim, ó. Uma igreja cristã, outra igreja cristã, não vou na igreja dela, porque na igreja dela, sabe assim. Agora, essa violência que incide sobre as nossas tradições e a nossa ancestralidade é racismo, ao ponto de destruir, de vandalizar, de atirar pedra nas pessoas, de tirar a vida das pessoas. Isso é o que incide sobre nossos corpos, nossas tradições, nossa ancestralidade africanas. E aí, por que eles dizem que, a partir dessa lei, os crimes de intolerância, que eu estou dizendo são crimes de racismo, e nem digo de racismo religioso, porque eu acho desnecessária essa divisão em racismo isso, racismo aquilo outro. Porque racismo, gente, é negação, eu vou parafrasear Babá Paulo e Fatidê, é negação de humanidade. Então, tudo isso tem a ver com a negação da nossa humanidade. Eu sei que para efeito acadêmico, para efeito de estudo, às vezes fica legal dizer racismo isso, racismo aquilo, racismo ambiental, agora tem o ambiental, religioso, não sei o quê. Racismo, né? É o que incide sobre nós, negando a nós o direito à vida, negando a nós o direito à humanidade. Achei lindo quando você, na sua abertura, ao cumprimentar as bisnetas da sua mãe, você pedir para que tenham direito à vida, né? Para que vivam, né? Para que essas crianças tenham direito à vida. Deixa eu ver, professor, eu trouxe essa questão, se você quiser dialogar com ela. O professor Carlos Teixeira traz mais uma questão. 2023 é ano de troca de conselhos tutelares. É possível que consigamos incluir a Lei 4.532 nos editais municipais de seleção dos conselhos tutelares? Bom, estou te devolvendo, querida. Bom, o professor Carlos é instigante, e isso é bom, não é? Porque contribui para a gente também dar mais objetividade e praticidade a algumas reflexões. Bom, primeiro, na questão da intolerância e nessa multifacetação do racismo, eu sou da mesma linha que você. Eu acho que a gente tem um único fato gerador: racismo. As manifestações racistas, elas se dão de formas múltiplas, né? E dentro das instituições, nas relações privadas, enfim, para todo lado. A partir do próprio Estado, né, como a gente bem sabe disso, que diga o genocídio praticado pelas forças públicas, não é, pelas forças policiais, e isso tudo movido pelo racismo. Eu, inclusive, não gosto do termo intolerância, porque eu falo assim, a tolerância é o limite da civilidade que a própria lei obriga. Você não tem a obrigação de gostar de mim, mas você é obrigado a me respeitar.
Você não é obrigado a ser meu amigo, você não é obrigado a ser minha amiga. Mas o respeito mútuo recíproco é uma obrigação construída pela humanidade. É uma questão meramente civilizatória, urbanidade, simples assim. Então, eu gosto mais de trabalhar com a coexistência, com a dimensão da coexistência. A coexistência é esse apontar, é esse acenar para o viver, para o bem viver harmônico, pleno, que também não precisa ser obrigatoriedade, ter obrigatoriedade do gostar afetivo subjetivo, mas do coexistir na plenitude da habitação humana, né, no espaço mãe, que é a Terra, quer dizer, o nosso ambiente de vida social é o mesmo, tem que ser o mesmo para todos e todas. Nós não temos que viver soterrados e soterradas. E isso é que não pode permanecer. E isso é muito exaustivo para nós, que estamos, como você disse, a gente se acompanha fazendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, com um palavreado um pouco mais elaborado agora, mas assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Quer dizer, é muita história. Quer dizer, minha mãe tem 93 anos, minha mãe começou, ela é professora, quando ela começou a dar aula, lá em Livramento, que é a nossa cidadezinha, ela andava 18 quilômetros para ir e voltar da escola. Hoje a gente tem as nossas crianças e nossas professoras ainda precisando andar 18 quilômetros para ter acesso a uma escola. Quer dizer, não é razoável, não é razoável que a gente ainda tenha que viver com isso. Então, eu acho que assim, quando a gente vai rompendo e avançando esses marcos de construção de civilidade e apontando para a coexistência, a gente ruma para deixar para trás o limite da obrigação de que você tem que me tolerar porque a lei assim o impõe. Lógico que eu não quero que seja só isso, sabe? A minha relação social não precisa esbarrar nesse ponto. E essa questão que o professor Carlos traz sobre os conselhos tutelares é bastante interessante, porque os conselhos tutelares é uma grande rede institucional, não é, de uma ativa participação social e que se tornou, não por acaso, um grande nicho de disputa política, com recortes, inclusive, de uma intervenção organizada por setores neopentecostais para interferir e reproduzir práticas racistas, discriminatórias, criminosas, não é, na relação social comunitária que o Conselho Tutelar estabelece com as famílias. Então, os conselhos tutelares passaram a ser um espaço, digamos assim, de exercício de poder comunitário que merece a nossa atenção. E certamente a inclusão, assim como a gente tem a Lei 10.639 para fins de educação no sentido pleno das nossas escolas, a gente precisa ter a legislação antidiscriminatória incluída nos editais de seleção para toda e qualquer apreciação de concurso, nos mais diversos níveis. Entendeu? A gente não tem, nem mesmo nos concursos para as carreiras jurídicas, pouco se aprecia da legislação antidiscriminatória desse país. Então, essa é uma atenção que eu confesso que não estava ligada, não estava atenta de que esse ano, professor Carlos, a gente tem a eleição dos conselhos tutelares, mas é importante e como, quer dizer, cada estado regula, não é? O funcionamento, seus concursos, enfim, acho que tem uma coisa de data nacional, mas, enfim, você tem uma regulação de cada estado, né, de cada unidade da federação, mas é importante que nós, como movimento negro, estejamos atentas a isso, porque é importante, não é, trazer isso, inclusive para os conselheiros, as conselheiras tutelares, quando dá apreciação de situações de conflito intrafamiliar, que muitas vezes
é mitigado por um racismo dentro de casa, na composição no seio da família mesmo. Não é? Quer dizer, a gente é um país extremamente, altamente misturado, miscigenado, em que esses conflitos familiares ocorrem. Quer dizer, você tem famílias, até mesmo na minha família, as minhas sobrinhas netas, elas têm muito a consciência do pertencimento negro na sua base, na sua constituição familiar, mas elas são meninas já brancas, você percebe? Então, os conflitos raciais interfamiliares, eles muitas vezes são apreciados no âmbito das competências dos conselhos tutelares e sabe-se lá como é que isso se opera. Então, assim, acho que é uma chamada, um alerta muito importante para que a gente tenha, inclusive, a abertura de um começo de controle social sobre a eficácia e aplicação dessa lei, que não deve ser vista somente no seu aspecto punitivo, ou seja, a partir da lei que sanciona, a gente extrair os recortes pedagógicos, porque isso, para nós, é o ideal. Ninguém está atrás de querer punir ninguém e prender ninguém porque é racista. A gente está atrás de que não haja racista. É essa a nossa meta. Perfeito, perfeito. A professora Adriana dizendo, fala fundamental, essencial essa observação sobre a inserção da análise sobre o letramento racial nos concursos públicos. Ismênia Leite, reflexão necessária. O nosso poeta, Obi Inaekibuku, ele está dizendo o seguinte, o cerco fechou sobre as argumentações duvidosas, a injúria, o racismo. As matrizes africanas ganharam data significativa e altura do 20 de novembro. Ele está se referindo, então, ao projeto de lei, até tinha aberto ele ainda agora aqui, do deputado Vicentinho, se não me engano, deixa eu ver aqui, que cria o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas, é isso, né? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. É um projeto do deputado Vicentinho, que recuperou um projeto que era do deputado Carlos Santana. Como Carlos Santana não tinha sido reeleito, o Vicentinho o procurou e aí eles articularam a recuperação desse projeto. Isso, é 21 de março, que já é uma data significativa para as lutas negras internacionais, né? Porque é o dia considerado pela ONU como Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, numa lembrança ao massacre de Chapperville, na África do Sul, e agora é também o Dia Nacional das Tradições das Matrizes Africanas. E ele está perguntando recomendações de ações a serem organizadas nessa data. Eu acho que é uma data, professor Carlos, que vai sim tomar uma dimensão tão grande quanto a do 20 de novembro, mas é uma construção, né? Essa dimensão é construída para que ela tenha o grau de celebração que a gente alcançou no 20 de novembro, de norte a sul, de leste a oeste e até fora do Brasil. Eu acho que é uma construção que vai ser muito positiva também nessa luta contra o racismo. Já te devolvo, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Temos o Jefferson Santana chegando aí, nos acompanhando, contribuindo aí com a sustentabilidade do canal. Muito obrigada. Vocês também podem contribuir, tem um cifrãozinho aí abaixo do chat, você pode adquirir aí o super chat, o super sticker e nos ajudar aí na construção. Aliás, tem a ver com esse nosso recesso um pouco mais prolongado, porque nós queremos voltar. O canal vai fazer 3 anos, viu? Vera, vai fazer 3 anos em 25 de maio, como o tempo passa rápido. E nós queremos, e até o momento a gente continua fazendo de maneira muito amadora. Então, nós estamos tendo um recesso um pouco mais prolongado, porque a gente quer voltar agora na celebração dos 3 anos com um pouquinho mais de profissionalismo, pessoal. Nós temos uma equipe de pessoas voluntárias fantásticas, mas algumas que a gente acha que precisam também ser profissionalizadas. Então, você perguntou quando voltaremos das férias. Nosso plano
é voltado do recesso 28 de fevereiro, na semana seguinte ao Carnaval. Enquanto isso, a gente está aqui tentando trabalhar na reestruturação do canal e, óbvio, né, gente, tem pauta que não pode esperar o 28 de fevereiro, e sendo assim como essa hoje, a gente faz aqui um diálogo extraordinário, né? Mas, assim, o canal está aí, é de vocês, o acervo está aí, e a gente volta com a nossa programação normal, que é 3 vezes por semana, no 28 de fevereiro. Quem sabe, quando celebrarmos 4 anos, a gente já não consegue ter uma programação mais ampla, ter transmissões durante o dia, ter transmissões em mais dias da semana. Vamos à luta, o instrumento é nosso. Professor Carlos Teixeira, a regulação dos conselhos tutelares está na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe editais dos Conselhos Municipais de Criança e Adolescente. Vamos ver o que mais aqui. Fátima Souza. Aqui em João Pessoa, a estátua de Iemanjá, que era o símbolo de uma praça, na ponta do Cabo Branco, na orla, foi degolada há 8 anos. O movimento gritou, cobramos e só promessa. Até agora não houve resposta. Como incendiaram também a estátua de Mãe Estela em Salvador, alguém colocou aqui. E na época que incendiaram a estátua de Mãe Estela e outras, eu fico pensando, como é normal para as pessoas terem símbolos de opressores nas praças públicas. Como é normal ter símbolo, ter estátuas de bandeirantes que exterminaram quilombos, exterminaram etnias indígenas, algumas desapareceram do nosso território, como é, e as pessoas se voltam contra uma estátua de uma Estela, uma estátua de Iemanjá. Isso aí, gente. É esse o país que nós vivemos. Um país em que o racismo eiva o pensamento, está naturalizado no imaginário e resulta nessas ações de violência. Maria Sá Xavier, agradecendo a reflexão que você trouxe, Vera, naquela questão em que você fala, não estamos falando de tolerância, nós estamos falando de coexistência, né? E ela agradecendo, dizendo que a reflexão foi extremamente importante e tem um papel importante para trabalhar ações práticas antirracistas. É isso. Deixa eu ver o que mais nós temos. A Maria Sá Xavier dizendo que hoje não se comemora São Benedito na Vila de Itaúna, Espírito Santo. Nesse festejo de hoje, a Igreja Católica não participa porque alega o festejo pagão. Só amanhã, São Sebastião, que haverá a missa na matriz. Sim, professor Jefferson, a nossa área de membros estará criada no nosso retorno em fevereiro, sem dúvida. A Fátima dizendo também de uma igreja católica que foi pichada no centro histórico, houve grito, em menos de 72 horas foram encontrados pichadores e limparam na forma da lei. É isso. É isso, é disso que nós estamos falando, é disso que se trata. Onde é que está a negação de direitos, que é o racismo? Em tudo que remeta à nossa tradição e à nossa ancestralidade e à nossa existência. Ela está citando os bailes do Congo, coisa mais linda que está ocorrendo. Nesse momento, é hoje que está ocorrendo? Cristina Guimarães, boa noite, parabéns, Frentina Vera, levando a refletir sobre essas duas facetas raciais que, a partir da lei sancionada pelo nosso presidente Lula, configura como crime de racismo. Renata Ferreira, Vera Araújo, gratidão por compartilhar seus saberes e fazeres jurídicos. Esse debate é importante e necessário. Muito bem, nós estamos encerrando as perguntas, mas nós vamos aqui devolvendo para que a doutora Vera possa complementar suas reflexões, suas questões. Tranquila, nós temos tempo, pode ficar bem tranquila.
Maria Sacha, o festejo é folclorizado, mas discordo totalmente. É atividade cultural, de elaborada cultura, com artes várias, com hierarquias, inclusive. Professora Maria Firmino, em Juazeiro do Norte, a estátua de um personagem do reisado, o Mateu Folguedo Negro, foi depredado. Daí só retiraram o restante, ficou apenas o nome na Praça do Mateu. Triste. E concordo com você, viu, Maria Sá Xavier? Essa questão de separar o que é cultura do que é folclore tem a ver com hierarquia também de valoração. Normalmente, no Brasil, se é de origem europeia, é cultura, se é de origem dos povos originários, de origem africana, é folclore. E isso tem a ver tanto inclusive na forma como o poder público e as políticas públicas valorizam ou não. Você pega um edital para o que eles consideram cultura, para o balé, para a sinfônica, são editais de milhões. Você pega um edital para o que eles consideram folclore, que é aquilo que é de origem dos povos originários e africanos, em sua maioria, tem exceção, mas na maioria das vezes, são editais de tostões, de centavos. Lembro que Gilberto Gil, quando tomou posse como ministro da Cultura, no primeiro mandato do presidente Lula, ele disse: na minha gestão não haverá essa separação entre cultura e folclore. Se o ser humano faz, é cultura, né, gente? Se o ser humano faz, é cultura. Ainda Sandra Maria, o ponto de ódio, nós insistimos em viver, o que quer é nosso extermínio. Mas como bem registrou a maravilhosa Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Jefferson fazendo uma sugestão aqui para a gente voltar a debater essa questão da equiparação da injúria racial e do racismo, também com o pessoal da ANAM, que tem produzido muita coisa. É um tema que a gente vai trazendo e voltamos, sem dúvida. Que, bom, gente, eu só posso agradecer, doutora Vera, porque quando eu decidi trazer esse tema essa semana, eu a abordei de madrugada, abordei outras pessoas também, e ela me respondeu: vou. Gratidão. Por favor, querido, estou te devolvendo para fazer suas considerações, que eu não considero finais, porque você voltará, com certeza. Por favor. Realmente, assim, de pronto, não é? Eu te respondi, porque como eu acompanho muito a agenda do canal, fiquei encantada com a possibilidade desse diálogo, e a gente, né, já comeu tanta saca de sal junto nessa história, nessa luta antirracista, que, né, não iria perder a possibilidade desse diálogo contigo, com tua plateia cativa, que eu sei que o canal é bastante concorrido. Mas é isso, a lei começou a vigir agora, né? Ela é do dia 11 de janeiro, a gente precisa fazer ainda algumas leituras de natureza processual mais acuradas, de modo a orientar melhor toda a nossa gente negra, a nossa gente preta por aí, de como instrumentalizá-la melhor. Essa questão sobre o que eu acho fundamental, que eu li, a necessidade de se ter advogado, né, advogada, defensor, defensora pública, esse é um aspecto que vai exigir de nós, movimento negro, uma coesão, digamos assim, muito intensa, não é? De criar as condições de cumprimento disso, de cumprimento desse dispositivo da norma. Quer dizer, algumas ONGs que possam prover o acompanhamento dessas situações todas, porque também na Defensoria Pública é uma instituição que está especialmente composta por homens e mulheres brancos e brancas.
No final do ano passado, eu participei de um debate, foi o primeiro seminário da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, trabalhando exatamente a questão racial. Mas foi o primeiro seminário, você percebe? Então, são instituições que estão se abrindo para querer fazer esse letramento racial, como se reportou minha querida amiga Cecília, né, Adriana Cecílio. Então, o letramento racial das instituições é uma tarefa com a qual a gente pode e deve buscar contribuir. Fazer, para usar um termo bem jurídico, a exegese, fazer essa leitura mais acurada, esse estudo, e especialmente para a questão religiosa, ela tem umas diferenças de tratamento, porque como tem vigência ainda o dispositivo de lá da injúria, no caso lá do Código Penal, então tem umas coisinhas de técnica processual que, assim, pelo menos para esse momento, eu acho que não era próprio fazer essa discussão, mas se vocês quiserem depois, a gente pode compor uma banca, colocando mais uma pessoa também do direito para essa interlocução, que vai ser um pouquinho mais chata, mais tecnicista, não é mais processualística, mas é fundamental, porque é a nossa capacidade de interlocução com esse instrumental jurídico que vai permitir a maior ou menor eficácia, a menor ou maior aplicabilidade dessa própria norma. Se esperarmos que somente a livre consciência, a interpretação do magistrado ou da magistrada é que vai nos garantir direitos, a gente ainda vai viver muito tempo sem ver efetivado o cumprimento da lei. Não é? Assim como a gente tem essa defasagem em relação ao caráter pedagógico da Lei 10.000, educativo mesmo, né? Da Lei 10.639 para educação, a gente pode ter uma inaplicabilidade, como tivemos da Lei 7.716, da injúria racial, da injúria equiparada ao racismo e agora dessa nova norma. Cabe em muito a nós, não somente denunciar, mas criar mecanismos de efetividade, acompanhamento, cobrança e controle mesmo. Ou seja, termos essa assistência ao Ministério Público e fazer valer nossos direitos. Os nossos deveres, eles sabem nos cobrar. Inclusive, o que não são deveres nossos. O que a gente precisa fazer é que respeitem a nossa dignidade e respeitem as nossas relações sociais, mas que o poder judiciário, quer dizer, o sistema de justiça, que o Estado igualmente respeite quando nós demandarmos a prestação jurisdicional do Estado. Nós não podemos mais ter negligenciados os nossos direitos. A interpretação da lei, como o artigo aqui dispõe, o juiz há que apreciar todos esses elementos que a própria norma está estabelecendo com caráter cogente, obrigatório. E isso requer de nós essa permanente mobilização, essa permanente vigilância, mas é isso. Estamos sempre prontas e prontos a seguir as nossas lutas, a garantir o futuro da nossa juventude, porque é para isso que a gente nasceu. A gente é para brilhar, não para morrer de fome. E a Maria Sá Xavier está dizendo uma coisa extremamente importante aqui, né? Ela está dizendo, acredito que precisa de representantes negros, não tem jeito, quem sente, quem tem na pele a marca da cor, porque não está na vivência de pessoas brancas como eu, a gente não percebe, nascemos num mundo de privilégios. Isso é o essencial da postura das pessoas brancas diante do combate ao racismo, ter essa percepção que a Maria Sá Xavier teve, sabe? Porque não é... eu encontro pessoas que dizem assim, não, mas eu não sou
racista, mas tem essa percepção que a Maria Sá Xavier tem, de que é necessário a presença da pessoa negra para alargar o horizonte das construções que se faz nesse país, nas estruturas de poder, nas estruturas de todos os poderes. É necessária essa percepção que há um mundo de privilégios que cerca as pessoas não negras e as pessoas de origem europeia, porque não posso nem falar também, nós temos pessoas não negras, mas que não estão cercadas por esse privilégio, são os indígenas e assim por diante. Essa percepção é essencial. E a Jaqueline Assis traz uma outra questão que eu acho importante também, não é só do seu município, não, viu, Jaqueline? Ela dizendo, no município onde moro, os políticos locais fazem interferência na escolha dos candidatos a conselhos tutelares e atrapalham a eleição, impedindo que seja realizada de forma efetivamente democrática. Não é só no seu município. E a doutora Vera trouxe uma outra questão aqui. Além dos políticos, a gente tem isso ocorrendo também, essa interferência por parte de segmentos neopentecostais. Também tem procurado interferir nesses processos. A Jaqueline continua que os políticos saem de casa em casa pedindo voto para seus candidatos ao Conselho Tutelar, como se fossem para eles próprios, né? E os candidatos que realmente têm capacidade para exercer a função de conselheiro tutelar acabam ficando de fora. Muito bem. Eu acho que essa reflexão sua serve para todo o país, viu, Jaqueline? Não é só para a sua realidade, não. Diante dessas últimas colocações, aí a Maria Sá Xavier complementando, para ter um mundo mais igualitário, é preciso reconhecer as diferenças. Não porque seja boazinha, é porque, como mulher, também quero e preciso de um mundo mais igual, mais justo. É isto. Você quer fazer algum comentário ainda? Se quiser, ainda temos um minutinho. Somente renovar os agradecimentos pelo privilégio desse diálogo, abrir, né, inaugurar esse debate que vai seguir muito alentado. E é isso, conclamar a toda a nossa gente a não abrir a guarda e vamos estudar mais quais os melhores mecanismos viabilizadores da plena eficácia dessa nova norma. Não pode ser uma lei que não pegue, é uma lei para pegar, uma lei que precisa punir. Mas a gente quer mesmo educar, coexistir com toda a pacificidade, celebrando a riqueza desse entrelaçamento cultural que há de ser apropriado nos seus frutos também por nós. Não podemos continuar a ser o objeto para o consumo da cultura que fazemos, e a cultura no seu sentido mais amplo, né, de todos os nossos saberes. E, de novo, obrigadíssima por esse privilégio, querida. Eu ainda te deixo responder mais essa questão da Jaqueline aí, se você achar que dá. Ela quer saber como é que a gente faz. Como é que a gente faz? O que se deve recorrer para que as eleições do Conselho Tutelar não tenham essas interferências? É possível? O que se faz? Aí só a sociedade, o povo unido jamais será vencido. Sociedade organizada na luta. Exatamente. Inclusive, assim, para se articular, para indicar pessoas efetivamente compromissadas com os valores do ECA, com os valores da coexistência. Então, não deixar que esses segmentos autoritários, golpistas, se apropriem desses equipamentos institucionais que estão a serviço da democracia e da inclusão, e não da reiteração de preconceitos e discriminações. Perfeito. Gente, é o seguinte, encaminhando aqui para encerrar, como a gente está fazendo só pautas extraordinárias, você pode dizer, olha, e como é que eu vou saber se o canal vai transmitir ao vivo? Bom, a gente tem um grupo de WhatsApp que é só para divulgação de atividades do canal, não é grupo de debate nem discussão, quem quiser fica à vontade para entrar. Nos sigam no Instagram, no Facebook, no Twitter, que a gente coloca lá também a nossa programação. Você pode também acionar o sininho aí,
né? Além de se inscrever no canal, se não tiver se inscrito ainda, acionar o sininho. Porco de sorte, o algoritmo te avisa quando a gente estiver ao vivo, mas cada vez que você aciona esse sininho, você está nos fortalecendo. Cristiana Luiz, muito obrigada por ter estado conosco na moderação do chat. Doutora Vera Lúcia Araújo, que honra te receber aqui. Muito obrigada, e obrigada pela forma tão didática como você colocou as questões. Eu estou reiterando aqui a hashtag Mulheres Negras no STF, e a Sandra deixa eu ver quem é a outra pessoa, a Adriana Cecílio dizendo, mas eu quero a Vera no STF. Então, subamos a hashtag aí também. Dona Rosália Araújo, especialmente, obrigadíssima por essa descendência poderosa que a senhora nos deixa, que a senhora nos legou aí para a nossa continuidade dos processos de luta. Muita saúde para a senhora. A vocês também, afronautas, a cada uma, muito obrigada. Fiquem atentos, fiquem atentas, que a qualquer hora, de repente, até na semana que vem, a gente vem com outra pauta extraordinária. Um grande abraço e até a próxima.